Agora sim. Agora sim. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, agora sim. Vê se a conexão tá certinho aí. Tá. Então tá beleza. E teve gente que falou que tava sem som. Isso, isso. Agora Isso. vai. Agora vai. Agora vai. Vambora. Vamos lá, esperar o pessoal entrar de novo. Bom que eu vou mandar para todo mundo aqui, entendeu? E aí eu vou mandar aqui, Ramon aqui, ó, Cida, ué, bom, a gente manda, né? A gente Manda até pra manda. mim mesmo. Vou mandar para você também aqui, ó. Aqui, 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 deixa eu ver. Quem mais aqui? A Bárbara, aqui a Josi, tá aqui, aqui. Devia ter um jeito de mandar pra todo mundo junto, né? É, É selecionar todos. Tá, vai. verdade. Eu acho que aqui já deu. Deixa eu ver. Aqui já deu, deixa eu ver. Eu mandei para eles aqui, deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver. Eu acho que foi a Fer. Quem mais? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Bora. Pronto. Bora lá. Vamos lá falando, gente. O pessoal vai entrando. Bora. Isso aí. O pessoal vai entrando, a gente vai pegando. Boa noite, Nádia. Acho que o pessoal vai entrando, vai conectando de novo. Acho que vai vendo no seu e vai vendo no meu também lá. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Guto. Tudo bem com você? Eu estou ótimo. E você? Como estão as coisas aí nessa Tudo cidade bem. maravilhosa? Tudo tranquilo, graças a Deus. Então tá bom, então. Então tá bom. Bora começar hoje. Bora lá. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal, né? É. E interessante da gente falar desse tema, né? Cuidando de quem cuida, porque quando a gente fala em pessoas atípicas, a gente pensa muito na pessoa atípica. A gente pensa em todas as necessidades específicas daquela pessoa. E aí, é porque ele necessita de terapeuta, ele necessita de cuidado, ele necessita de tal suporte, ele precisa de tais e tais materiais, precisa de inúmeras coisas, né? E a gente esquece de falar de quem está nos bastidores, né? Dessa neurodivergência, lidando com tudo isso aí, lidando ali na retaguarda, né? De tudo Isso. isso. Então, normalmente tem uma mãe, tem pai, tem uma avó, tem alguém ali, normalmente da É isso que eu ia família, falar. A avó, principalmente, tem é, muitas, tem muitas. normalmente alguém da família, né, É, próximo, e essa pessoa muitas vezes não é olhada. Então, é uma necessidade real a gente parar para olhar, acolher e também orientar essa pessoa, porque essa pessoa também vai sendo atropelada por toda a rotina que uma pessoa atípica exige, né? exatamente. E aí eu vou apresentar você, né? Que Uhum. hoje eu convidei o Guto para essa live aqui. O Guto é um terapeuta especialista em shiatsu e eu vou deixar que você se apresente um pouquinho melhor para as pessoas. Legal, muito bem-vindo aqui. Gratidão sempre pelo convite. Já é a nossa segunda live juntos e Segunda live. muitas que nós vamos fazer, porque o projeto é muito legal. E deu muito, aproveitando já antes de eu me apresentar aqui,
Deu muito, assim, vamos dizer assim, parabéns pela live que nós fizemos a primeira, falando das crianças Uhum, inclusivas, né? Principalmente da tua parte de comunicação, de estar interagindo fazendo esse acolhimento, né? E a preocupação foi muito legal, o assim, insight que a gente teve, né? uhum. Então, desde aquela primeira agora aqui, né, sendo convidado por você, ó, Ju Carol aí, ó, um beijo, Ai, Ju, aí, ó, uma amigona aí do coração. E aí, eu sou o Guto Maiolo, sou terapeuta shiatsu, né, e coach de emagrecimento e bem-estar. Hoje eu falei para uma paciente que eu estou há 30 anos nesse ramo e há 15, né, com espaço, então é muito legal isso, é muito gratificante, né? E ela falou assim, gente, é impressionante, a gente não dá conta, né? Não que a gente quer falar que a gente é experiente, mas que a gente quer falar é o seguinte, a gente sabe realmente sobre o assunto, né? A gente sabe lidar com as pessoas e sabe qual que é, eu falei pela maior preocupação? É a preocupação com pessoas, né? é. Então, e a cada vez mais eu estou me especializando também com as crianças inclusas, né? E que são uma graça. Eu tenho já dois pacientes lá na clínica, então também é uma coisa, um acolhimento gostoso, né? Que a gente faz. São crianças extremamente inteligentes. Então, nessa área é muito gratificante estar organizando o corpo, né? De um ser humano cuidando de dentro para fora. Então, essa que é a minha função. Paty, gratidão, estamos mais um dia junto aqui. Eu que agradeço você por É, ter aceitado o convite e a gente está elaborando esse trabalho junto aí, né, que com vai, certeza. vai continuar por muito, muito tempo, né? Muito tempo, isso Com mesmo. certeza. Para começar, o que que eu quero começar pensando aqui? Que todo cuidado, não só com a pessoa atípica, né? A gente aqui está falando da pessoa atípica por ter uma questão em comum, né? Para mim e para você, né? Eu sou especialista em educação especial, educação inclusiva, sou apaixonada por tudo que vem com esse prefixozinho neuro, né? Então, neurociência, neurocomunicação, neurodivergência, tudo que vem com esse prefixo neuro já entra no meu rol de paixões. E cuidar de uma pessoa é uma tarefa muito desgastante, né? Sim, sim. Sobretudo quando a gente tem um envolvimento emocional muito grande com essa pessoa, que já é uma pessoa da família, né? Não que um cuidador, um cuidador contratado, né? Um profissional, né? Que faça esse cuidado, não crie o vínculo. Mas é diferente a gente que é parente, né? E Verdade. ter assumir essa função, Isso. além de ser mãe, além de ser avó, além de ser tia, assumir essa função de cuidado com uma pessoa, seja uma criança, né? Seja uma pessoa atípica, seja um idoso, é uma função muito desgastante, né? Até por conta do emocional da pessoa. Ô, Paty, o dia a dia é terrível. O É, dia a dia. Entendeu? E é o que eu falo, não é que é terrível, né? O dia a dia, ele já é é, cansativo. é cansativo, É é cansativo. desafiador, é exaustivo, né? Não é nem Isso. cansativo, É, é exaustivo. isso daí. É isso daí. E, e aí, quando a gente pensa na pessoa atípica, a gente vê que esse cuidador, ele também desempenha um, um papel que ele acaba desenvolvendo diversas faces. Ele acaba se sobrecarregando porque ele acaba ficando responsável por garantia de direitos, por Isso. acompanhamento com especialistas. Então, a pessoa que cuida de uma pessoa atípica acaba ficando meio especialista em advocacia, especialista Verdade.
psicologia, em psicopedagogia, pedagogia, e vai entrando ali, Eu né? vou falar Então que até, eu vou falar que até em medicina, tá? vai acumulando muitas funções. Então, essa pessoa fica Exatamente. multifacetada e o cansaço mental dessa pessoa é muito grande, né? E a gente precisa pensar sobre essa pessoa sempre estar em estado de alerta, porque ela sempre está preocupada se a pessoa atípica está sendo bem tratada, se não está sofrendo preconceito, se não está sendo negligenciada, se não está sendo é, deixada de lado, né? Se é uma criança, um adolescente na escola, por exemplo, tá incluído realmente, está sendo deixado de lado, precisa entrar em contato com os terapeutas para saber como que está indo, qual o grau de evolução das diversas terapias, das diversas áreas. Então, essa pessoa fica extremamente atarefada e extremamente alerta o tempo todo. Ela está sempre Exatamente. pronta para atacar, O, né? a, a logística, eu vejo a logística só dos pais, de vó principalmente, né? A logística, o leve e traz escola, e porque sempre tem que ter uma atividade a mais, aí tem que ter um acompanhamento, então vão para a clínica multidisciplinar, Às muitas vezes vezes é vai um para esporte. faz o porte, depois tem exame, tem. Então, quer dizer, a criança principalmente o cuidador, né? Como você está falando, os pais, a mãe, a avó, né? Tudo é muita pressão. É muita pressão. E aí, o que eu queria perguntar para você, você que tem toda essa vivência aí com a terapia através do contato com o corpo, o que que acontece com uma pessoa que vive nesse estado constante de alerta? Então, Quais são os efeitos no corpo? são duas situações, porque a gente também não pode classificar como uma pessoa anormal, né? A gente tem que colocar num contexto, mas queira ou não, a dimensão ela é um pouco mais diferente, porque tem que ter uma atenção especial com a criança inclusa. Não adianta, tem que ter. Porque tem os picos, tem as medicações, tem os estados, né? Muito barulho, dependendo do que ele come. Então ele sente. Então, tudo isso a pessoa que está cuidando, como a gente pode colocar aqui nos cuidadores, ele tem que estar com essa atenção. Então ele tem que estar, como você falou, muito bem falado, ele tem que estar de vigia 24 horas, até mesmo quando está dormindo. Acho que ele não dorme. Eu até já fiz essas perguntas meio indiretamente, mas não tem um sossego, aquele sono gostoso, porque você não sabe se realmente a criança está dormindo ou não, né? Então, tem que estar com esse estado alerta. O que acontece quando está com o estado alerta? Pegando os cuidadores, né? O pai, mãe e avó. O sistema nervoso está em alta. Então, na filosofia oriental, que a gente fala do Yin e do Yang, né? Aquela figurinha branquinha e pretinha, né? Muitos falam que o Uhum. pretinho é homem, branquinho é mulher, mas na verdade é energia quente e energia fria, né? Falam que é o Então, bem e o mal, o né? bem e o mal, na verdade não tem, mas eu falo mais é o quente, o frio, e o calor, e o frio, né? E o branquinho e o pretinho. Então é aquela união. Então, a gente tem que estar em equilíbrio. Então, muitas vezes o Yang está lá em cima, então ele desregula tudo. Então, uma pessoa dessa, já de não dormir, o corpo adoece, o estado nervoso, a dopamina, a endorfina estão lá em cima, só que a endorfina e a dopamina é ruim, que é o excesso. Então, é a mesma coisa de ficar colocando um monte de droga no seu corpo e você já está acostumado. Então, aí na filosofia nossa do shiatsu, vai danificando os órgãos. Então, o coração começa a ficar sob pressão, intestino trava, que é o que eu vejo bastante, né? A parte renal não tem a lubrificação porque não tem aquela vontade, aquela questão de vou tomar água ou não. Então o corpo vai esmiuçando, ele vai definhando.
Então A você pessoa nem vê, lembra de beber água, né? nem. Ah, Então. qual que é isso? Então você vê uma mãe cheia de dores, né? Eu faço aqui, eu tenho uma parceria com uma clínica multidisciplinar, eu faço para as mães, né? Para os acompanhantes, né? Então, isso vai ficar gravado, é legal, né? Você pega a parte do braço bem aqui em cima, né? Bem aqui em cima assim, você vai apertar aqui e aqui é o estômago, nos dois braços. É a primeira sensação quando eu falo, mães ou pais, aperto. Elas apertando já está doendo. Então, quando começa a doer, normalmente a gente para. Aí eu chego lá, dou a minha pressão, né? Nossa, Uhum. como dói. Eu falei, então, esse é estômago. Por quê? É ácido clorídrico que está aqui dentro, então ele tá desestabilizado. Então, gera toda aquela ansiedade, que é o estado de alerta. Então, o estado de alerta, ele está pronto para qualquer coisa, ele não está relaxado. Não está relaxado. Então, o corpo fica em ebulição. Uma pena que cai em cima da pele pode ser uma bomba atômica que pode estourar várias coisas. É onde a gente vê os pais realmente adoecendo sem ver, que é o pior. Exatamente. E a criança, ela percebe isso. Só que muitas vezes ela não vai lá e fala assim, né, o que está acontecendo? Ela não tem essa maturidade ainda. Alguns sim, então eles se sensibilizam. Mas o pior de tudo, que é aí que eu pego que é no geral, né, da população, eles começam a adoecer e não perceber. E aí o que acontece? Não pede ajuda. Vai Uhum. indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E até quando? Que é o que a gente está vendo aí hoje, né? Que é até motivo da gente fazer essa live hoje, para colocar esse alerta, assim, pais, não, tem a terapia shiatsu, tem um massagista que cuida ali na esquina, tem uma franquia de massagem na minha cidade, eu vou lá relaxar um pouco, tem uma banheira em casa e eu não consigo usar, bota todo mundo dentro da banheira, nem que seja uma brincadeira, assim, entendeu? Uhum. Nem que seja uma brincadeira, mas só da aguinha quente, um pouquinho de sal grosso, já te estabiliza aquela tensão sensorial e você já consegue ficar numa boa. Olha É. só que diferença, entendeu? Aqui numa das clínicas, ela tem muita área verde. Eu faço o pessoal tirar o tênis, tirar a meia e vamos para a grama, pisar na grama, pisar na terra. Isso é muito bom. É isso, já você a terra, ela quem tem quintal, muitas não gostam porque a criançada se suja. Mas eu falei, mãe, o se sujar depois é só limpar. Você entendeu? Mas o contato com a terra é muito bom porque isso é física, tá? Livros explicam isso. A gente tem energia estática. Aham. Então, se você tem um tapete aí, cara, começar a esfregar o pé no tapete, qualquer cano, qualquer Metal. coisa, você vai tomar um choque. Eu vi tomando choque no meu carro. É exatamente, a energia estática que a gente tem, entendeu? Agora, se a gente coloca o pezinho na terra, já. Então, e isso sai do sistema nervoso, sai do sistema Exatamente. linfático, e aí fica bom. Olha que legal. É. E o quanto assim, as pessoas que cuidam de pessoas atípicas se cobram por ter que dar conta de tudo, né? Exatamente. E aí Exatamente. entra uma outra questão que é a parte da comunicação. Então, esse cuidador, ele tem que ter muito claro que ele precisa comunicar as necessidades dele também, porque senão realmente ele vai sendo absorvido por aquela rotina ali e vai se consumindo. E o nosso corpo, né, ele é também regido pelo cérebro e é, tudo que a gente sente, os sentimentos, eles são químicos dentro do Isso, cérebro. isso, exatamente. E tudo que a gente sente, então, se a gente está sentindo um medo, não é só a nossa célula nervosa que sente medo. Todas as células sentem medo, porque o neurônio vai transmitir isso para todas as células e a célula que mais
sente depois do neurônio é a célula imunológica. Isso. E aí que a gente fala da questão de somatizar. Aí é a raiz da somatização. Que a gente fala, é porque eu fui ficando triste, eu fui ficando com medo, e aí eu fui ficando com dor de cabeça, e eu fui sentindo dor de estômago, e eu fui travando, e aí chegou uma hora que eu travei, e eu não conseguia mais respirar, e aí vai virando uma crise. Vai virando uma crise, porque essa célula aqui, que tem mais canais receptores depois do neurônio é a célula imunológica nossa. São os glóbulos brancos, que a gente chama popularmente. Então, tudo que a gente vai sentindo, se é um sentimento bom, ótimo, vai dar aquela sensação no corpo todo, né? De prazer, de alívio, de satisfação, de felicidade. Agora, se o sentimento é ruim, se é uma pressão, e eu estou colocando cada vez mais pressão no meu cérebro, no meu corpo, fatalmente o meu sistema imunológico vai sentir e eu vou acabar desenvolvendo alguma deficiência de alguma coisa, alguma doença. Exato, o campo fica aberto para tudo. Vai se agravando. Exatamente. E aí, a comunicação, ela é importante nesse momento, porque a pessoa tem que saber colocar limite também. Ela tem que saber, tem que ter uma rede de apoio real, né, para que ela também possa ter os momentos dela, né? Nem que seja para ir meia hora lá fora e colocar o pé na grama, que nem você falou, né? Mas tem que ter gente do lado que participe realmente dessa rotina e que esteja ali presente, que saiba o que fazer, quando fazer e como fazer, para dar um suporte. Então, mas é aí que eu vejo, tem muitas mães, pais, né, ou até os avós que têm essa dificuldade, e eu me coloco um pouco também no lugar deles, né? Mesmo, né, a gente falando de filho, a gente não pode deixar, né? É muito complicado. E eu vejo, por causa dessa logística da agenda, o acordar, o dar o café, que já não pode ser também muita coisa com energia, porque senão a energia fica lá em cima. O momento que eu vejo que a maioria tem é quando está na escola. E mesmo assim na escola, hoje as escolas falam que são inclusivas, né? Mas ainda estão se adaptando. Nós estamos em 2026, as escolas estão adaptando ainda essa questão de inclusão. Então a mãe, por mais que ela está trabalhando, o pai, por mais que ela está trabalhando, você vê, o único tempo que ele tem com ele está trabalhando. Ele está cuidando de outras coisas. Isso passa muito rápido, né? Porque é um meio período, essas crianças não ficam o dia não todo está na escola. relatando, né? Você entendeu? E depois já tem que tirar almoço, aquela coisa, já levar numa clínica inclusiva ou no esporte. Então, é muito louco essa rotina. É muito louco mesmo. E você tem razão. Então, tem que. Por mais que ela tenha que fazer uma agenda, ela tem que olhar. Eu sempre falo, gente, olha com carinho para você. Olha com carinho. Não estou falando para você ter uma hora. Você tem meia hora? Você consegue deitar pelo menos meia hora sozinha? Consigo. Então, faça essa meia hora o melhor possível. Entendeu? Mas se você coloca 3 vezes na semana, já é 3 vezes na semana. Entendeu? Então você tem razão. Mas eu me coloco um pouco no lugar deles, porque e você trabalha com isso todos os dias, você vê os pais chegando até você, né? O olhinho deles, né? Tipo, me ajuda, por favor, né? Me ajuda, você pode falar melhor do que eu, né? E muitas vezes tem famílias, né, mães principalmente, que chegam em mim e elas querem ser ouvidas. Então, às vezes, o momento de relaxamento para uma mãe é apenas ser ouvida. Não
não precisa mais nada, não precisa nem chegar ao ponto de ter um gasto, vamos dizer assim, né? Ela Com um não quer que resolva, ela não terapeuta, quer que resolva. com um Resolve. terapeuta, com uma É, massagem, né? Que às vezes a pessoa não tem condições econômicas, né, para isso, mas quer ser ouvida, porque as pessoas também não ouvem. Quem está perto muitas vezes não ouve, essa pessoa é não. ignorada, né? E essa questão da comunicação é interessante porque muitas vezes as pessoas também não sabem como se comunicar. Esse cuidador que está se sentindo esgotado, está se sentindo no limite, ele não sabe como comunicar essa dor dele para que ele receba o apoio. Então, muitas vezes o pedido de ajuda vem em forma de reclamação, e não é o ideal, né? Então, por exemplo, Você tem uma uma família chave para isso? Quando você percebe, você dá essa chave pro cuidador e que chegar para você? Ah, é que legal. Fala aí, então. Eu não que sabia. é Bom, por exemplo, um pai e uma mãe, né? E aí a mãe se sente sobrecarregada e chega para o pai e fala: Você não me ajuda em nada. Em vez de falar não me ajuda em nada, por que não chega e não fala assim? é, Onde você pode me dar um suporte? Eu preciso de meia hora a partir de tal hora para fazer tal coisa para mim. Eu preciso de uma hora para poder ir na manicure. Você fica com ele? Você busca ele na escola hoje? Hoje você consegue diálogo, entrar num consenso. Porque quando o esgotamento vem em forma de reclamação, o outro já tem a tendência de quê? Reagir. E aí ele já fala, oh, calma aí, né? Não, como não te ajuda em nada? Aí vira briga, né? verdade, verdade. Aí vira briga. E já tá tudo Então, dolorido, né? Olha, entrou a Dionela aí, ó, arte terapeuta. Boa noite, Dionela. Boa noite. A Marília também tá de assistindo. Noela, Oi, Marília. É legal. é, a, a, então, a comunicar com clareza, né? Então, não é que você, Guto, não me ajuda em nada em casa. Ai, porque eu que tenho que dar conta de tudo com essa criança, né? Não, Guto, por que que você pode hoje, você tem um tempinho para buscar o nosso filho na escola? Você pode ficar com ele das 6 às 7 para eu poder ir encontrar uma amiga e tomar um café? Você pode ficar com ele das 5h30 às 6 para eu ir dar uma caminhada? É isso, E é né? isso, não É tem, né? junto, Isso hoje é o mais difícil, né? Para dar é o esses. mais difícil. A comunicação é a chave de tudo. Se Nossa. a pessoa sabe como comunicar a necessidade dela, ela consegue o resultado que ela quer. É que muitas vezes essa comunicação também só vem quando a pessoa já está no limite. Então a gente não deve deixar chegar no limite. E você tem aí um curso, uma palestra que você fala assim, ó, mãe, pai, cuidador, vem assistir uma aula comigo que você, quando você sentir isso, eu tenho umas dicas e eu consigo te acenar o braço, né? Vamos dizer assim, você acenar o braço e você ser um pouco mais feliz. Você consegue? Sim, Você tem sim. isso? Eu Ai, tenho uma jornada de orientação a pais de pessoas atípicas, né, porque isso neurodivergentes. é porque é isso que eu vejo mesmo, porque é aquilo que nós falamos no começo da live. O estresse está tão alto e se acostumou, eu falo de corpo, eu conheço Aham, o corpo, eu conheço dor de corpo. É a pior coisa quando o corpo
ele acostuma com a dor. É a pior coisa que tem. É a pessoa Exato. morrer afogado e não saber que morreu porque está engolindo água direto e achar que é normal. Entendeu? E aí, quando a gente tira dessa dimensão, aí ela fez assim, gente, como meu corpo estava ferrado, eu não sabia disso. E aí, até para tratar o que era simples, começa a ser complexo, entendeu? Então, é a Aham. mesma coisa com os pais que estão tão tenso, e aí e vai em forma de agressão, tudo aquela loucura, né? E aí Isso. você consegue trazer eles para essa realidade deles e fazer com que eles se sintam melhor. E pedir ajuda, né? E pedir É. ajuda, né? E a gente Aí, ó, aprender. a Gabriela entrou, minha irmã. Ah, Oi, Gabi. aham. Boa noite. Manda um beijo Boa para todo mundo aí. noite. Boa noite, Dri. É. Dri também trabalha comigo. Ah, legal, legal, legal. E esse esgotamento, essa questão de comunicação também, Guto, acaba afetando a relação do próprio cuidador com a pessoa atípica. Porque se o cuidador deixa chegar no limite, ele vai ficar com certeza, ele vai ficar menos tolerante, ele vai ficar mais impulsivo, vai ter reações mais impulsivas, ele vai ficar com menos paciência e isso daí acaba agravando mais ainda as situações que podem vir a acontecer, né, em relação a uma pessoa atípica, uma criança atípica, em relação a crises e tudo mais. Então, se é uma pessoa atípica entrando numa crise com um cuidador que já está no limite do estresse, do esgotamento, que está sem paciência, sem atenção, sem criatividade, sem foco e com a impulsividade lá nas alturas. Essa pessoa vai explodir em cima desse atípico e aí vai acabar desencadeando a crise que vai ser pior para todo mundo. Ô, Paty, é andar num campo minado, gente. É um campo Sem minado. mapa. Sem mapa. É um campo minado, sim. Sem mapa. E é verdade. É isso. É exato. Agora, como faz sentido a gente estar conversando sobre isso, porque você vê, é um mundo que a gente está pegando, vivendo, vendo as pessoas sabem, mas como vai resolver, né? Como que vai? Porque ninguém, é o que você falou, é muito difícil alguém parar para ajudar. É muito difícil. Não, não tem. Ninguém para. Não, vem aqui, vamos fazer. Não, deixa eu ficar com ele. Não, vamos revezar, né? Uhum. E a criança se sentir tranquila É. também, né? Porque ela também não fica com qualquer uma. Não, se a Ela não gente está fica. falando, por exemplo, de uma criança autista, pode ser que tenha essa dificuldade de ficar com Entendeu? qualquer pessoa. Às vezes É, aceita só a mãe e o pai, né? Nem com a avó não fica. Então, aí a rede de apoio vai ficando cada vez mais reduzida. mas Mas o importante é que essa rede de apoio seja uma rede de apoio real, presente, que esteja consciente ali do que eu posso fazer, quando eu posso fazer e como eu posso fazer. e aí a gente fala sábado, domingo, feriado, né? A gente tem que imaginar um tudo, porque é o que você falou, gente, uma mãe, um pai, uma avó, poxa, não Né? consegue tomar um café com uma amiga ou com um amigo direito? É pedir demais isso, você trocar uma ideia, você ficar um pouquinho, curtir a sua vida, ou ir lá, deitar numa maca, fazer uma massagem, entrar Uhum. numa banheira com água quentinha, com sais, olha aí, entendeu? Porque, Ir num é, cabeleireiro fazer o cabelo, fazer uma maquiagem, a unha que seja, né? como eu falei no começo, né, que é, a gente, Olha lá, ó, a a Nadir tá Nadir falando, se não falou for, de não for se mãe e não for pai, pai e mãe, é, ninguém se propõe a ninguém se ajudar, né? propõe. É. É, e como eu falei aqui no começo, de a gente olhar para essa pessoa
para que essa pessoa olhe para ela mesma. Então, é a gente proporcionar à pessoa que um olhar, que ela tem um olhar para ela mesma. E o quanto é difícil a gente se olhar. Exatamente. Né? Mesmo quando não tem criança típica, não tem nada assim envolvido, o quanto é difícil a gente se olhar. Olha que legal que a Marília. Oi, Marília, boa noite. Um beijo, uma amigona, parceira aqui de um grupo nosso aqui, uma amigona mesmo. Porque às vezes as mães se sentem culpadas de precisar desse tempo. É verdade, é o que nós estamos falando aqui, Marília, é verdade. Bem colocado, obrigado. E existe muito julgamento externo também, né? Muito. E eu vejo muito isso dentro das escolas, né? Que é aquela coisa assim, né? A criança atípica foi para a escola, né? Aí, mas boa noite, Marília. A mãe nem trabalha, né? A mãe nem trabalha, mas trouxe para a escola, ela estava com roupa de academia. Aí eu olho para a pessoa e falo, e daí? E daí? A sociedade, ela julga, gente do céu. E daí? Ela tem o direito de ir para uma academia, enquanto o filho dela está na escola. Isso. Aí, se está chovendo muito, por exemplo, uma criança usuária de cadeira de roda, né? Que aí tem toda uma dificuldade logística ali, né? De mobilidade. Nossa, mas com essa chuva precisava trazer o fulaninho. Precisava. Por quê? O fulaninho, o ciclaninho, o beltraninho não vieram? Por que ele não pode vir? Exatamente. Então, olha aí, gente. Uma condição dele. Uma condição dele. Aí, por que tá chovendo e ele é usuário de cadeira de roda, tem mais dificuldade, porque tem que tirar a criança, tem que tirar a cadeira, tem que pôr na cadeira, tem que, né, afivelar o cinto e não sei o quê, tem que montar a cadeira quando tira do carro. Aí não leva a criança para a escola porque ela é atípica, porque tá chovendo. Ela não derrete se molhar. Não, é loucura. Ela é atípica, ela tem uma deficiência, ela tem uma neurodivergência. Ela não derrete. Assim como as outras típicas também não derretem e vão para a escola quando está chovendo. Então, olha o que a Gabriela falou aqui, ó. O tempo individual é essencial, que nós estamos falando, para termos a sanidade, é isso mesmo, né? Para conseguirmos bem educar, né? Nem sempre isso é fácil, realmente. Tive o privilégio de parar de trabalhar para dedicar aos meus filhos, né? Mas preservei minhas atividades sozinha para não enlouquecer. Exatamente. Nós temos o meu sobrinho Marcão, uma pessoa incrível, fenomenal. Até hoje eu estou para ver quem fala melhor português do que ele, entendeu? Fazendo faculdade, já está terminando, está trabalhando, ganhando dinheiro dele, então é incrível. São fenomenais mesmo, não tem o que falar, entendeu? E esse eu não sabia, Bate, da escola dá esses rateios aí, não tem aqui embaixo do bumbum dessas pessoas aí na escola, não? Pelo amor de Deus, hein? É você? Aí, parabéns! Eu falei, eu vou sempre falar nas lives, tem que existir mais partes na vida. Eu falei na primeira, falei agora nessa segunda, acho que vou falar em todas. Tem que ter o pessoal falar, opa, o que você falou aí? Não. E aí eu acho que é aí que nós vamos acertando. De pouco em pouco, de pouco em pouco. Não tem jeito. E como eu disse na primeira, né? O meu propósito é hoje trabalhar duro para que no futuro as pessoas não precisem trabalhar mais como eu trabalho. Qual que é a nossa frase? Que o mundo... não precise falar que o mundo seja inclusivo. Inclusivo, isso aí. E não precise se dizer que uma escola é inclusiva, que uma empresa é inclusiva. Não, ela é uma empresa e está todo mundo lá dentro. Isso aí. A escola também é uma escola e está todo mundo lá dentro. Não precisa falar que a escola é inclusiva, que tem uma política inclusiva. Então, o meu ideal é esse.
de Exatamente. transformar a sociedade para que ela seja mais inclusiva, para que a gente não precise mais usar essa palavra inclusão, inclusivo, está fazendo inclusão, não está fazendo inclusão, está sendo inclusivo, não está sendo inclusivo, sabe? Eu já Então, comprei essa ideia com você. Eu já comprei. esse, Então, esse vamos é o ver. meu propósito. Então, o meu trabalho está começando, mas eu tenho fé que eu ainda vou ver essa sociedade aí. Nós somos divergentes. Uhum. E a gente pode mais. Vai para a vida que a vida é Vai justa. me entregar a vida justa. Exatamente, Paty. Exatamente. Muito E legal. o principal, como a gente estava falando, né, de a pessoa se enxergar e perceber as necessidades dela própria, ela saber do que ela precisa para ter qualidade de vida, né? Então, às vezes, ter qualidade de vida para mim é sentar meia hora numa grama e contemplar a natureza, contemplar um pôr do sol. Isso já dá qualidade de vida para mim. Para outra pessoa, de repente, ela precisa de uma massagem, de repente, ela precisa fazer uma atividade física, de Exatamente. repente, ela precisa conversar, sair uma vez por semana, tomar um café com uma amiga, precisa fazer terapia, né? Psicanálise, terapia. Cada um vai ver qual é a sua necessidade. É. Eu acho que Seja tomar um banho mais demorado, isso daí, isso que eu ia falar né? exatamente. Um banho mais demorado, que você passa um creminho a mais, um shampoo a mais, um cheirinho a mais, uma cama que você começa a fazer um pouco diferente, por mais que a rotina seja essa pesada, você já percebeu que você pode. Eu sempre falo aqui no spa que o shiatsu é a porta de entrada. Na verdade, ele é tudo mesmo. Mas a essência que a gente vende é fazer com que a pessoa perceba. E o Então, essa quanto live aqui, eu peço para todo mundo que assistir, espalhe essa live, faça aí para os quatro mundos, né? Não que nós queremos ser importantes, mas nós estamos querendo fazer com que os cuidadores aqui, e tem a outra gravada já também, né? Que a gente fala das crianças inclusas, né? E agora dos cuidadores, para parar, pelo menos assim, ó, para fazer isso aqui, ó. respirar. Gente, quanto pulmão que eu pego fechado lá, que trava as costas, trava a torácica, daqui a pouco a pessoa não tá com dor no quadril, não sabe por quê, dor no pescoço, dói o braço. É isso aqui, ó. Eu não gastei 5 segundos se você for medir. Já tá, olha como que dá uma sensação gostosa. Uhum. E Já aí dá uma percepção. é, tem tudo a ver com essa questão da necessidade, porque a pessoa vai deixando passar coisas, aí ela não para fazer o. Isso. Aí o que que acontece? Aí quando ela vê, ela já tá assim, Ah, já foi, já foi, já foi. A vaca ela deitou. já tá, É, a vaca deitou. É isso né? daí. É. Né? Às Entendeu? vezes até desmaia. É, Porque, exatamente, exatamente. E é igual que eu falei, volta a falar na clínica que tem, na verdade são duas, que tem, aqui tem mais, aqui perto de casa tem mais a área gramada, mas tem uma nova deles que tem uma parte gramada. A mulher falou, não, mas ele vai não. Eu falei, mãe, eu sei que não sou eu que vou limpar, eu sei disso, é você que vai limpar. Mas você não quer o bem dele? Deixa ele. Aí eu expliquei, ela entendeu. Eu falei, da próxima vez traz uma muda de roupa, entendeu? Acredito que aqui tem um banheiro com chuveiro, você dá um banho nele aqui mesmo. Então é verdade, não tinha pensado nisso. De tão doido que tá o mundo daquela pessoa com aquela logística revira-volta. Uma mudinha mais de roupa. É criança. Eu cansei de sair com meus filhos ver pais com a mochila, né? Ih, pai, você não sente saudade? Eu cansava de sair com mochilinha, com troca de roupa, fralda, para onde que for, porque criança vai sujar, aham, entendeu? E muitas vezes eu tinha cara de pau, mãe, eu sempre para seu banheiro, para dar um banho, e não tem problema nenhum.
Aí você volta com a criança bonitinha, lavadinha, até dorme no carro, você chega e dorme e coloca no carro, que é a melhor coisa do mundo. A filosofia homo, né? Se sujar É, faz bem. eu vou te atrás, que você sabe. Nossa, a propaganda é lá de trás, hein? Mas é boa. É Se sujar boa, faz é bem. boa, é boa, A você já gente faz usa bem. bastante. Eu que trabalho com Exatamente, educação infantil também, a gente usa bastante essa exatamente. frase, né? É, Tem mãe que tem dificuldade também com essa questão da criança brincar e se sujar. você E aí entendeu? eu sempre falo para as mães, eu falo, já dizia na filosofia homo, Como? se Sujar. sujar faz bem. É verdade, adorei. Fazia tempo que eu não vi essa frase, verdade. Ô, Obrigado, Curto, Maria. Papo muito agradável, viu? Muito agradável mesmo. Gratidão de ah, é, você estar aí. a Maria Tereza é Gratidão. minha Ah, tia é? Telê, Prazer, gratidão. irmã do meu Gratidão por estar pai. aí. É isso aí, ótimo. E, Guto, fala um pouquinho, por exemplo, é, vamos supor, isso acontece muito, vou falar para você, por conta de que várias pessoas acabam tendo esse mesmo tipo de sintoma. Eu vamos supor que eu sou uma mãe atípica. Então, estou com muita pressão, mesmo sem ser mãe atípica, com muita pressão, eu tensiono tudo aqui. Isso. E aí a tendência é ir cada vez isso daqui enrijecendo mais, gerando um torcicolo, né? Já cheguei a ficar com a coluna, nunca travei minha coluna, mas ficar com aquela coluna assim que eu não consigo me Virar. movimentar muito, né? Isso. E uma pessoa assim chega com esse nível de estresse, né, de tensão para você no shiatsu, como que você resolve? É assim, ó. Os dois extremos nossos, eles são muito ligados. Tanto que você vê na mídia hoje aí, mais a questão dos pés, né? Que tem todos os pontos do corpo, né? Tanto o pé esquerdo como o pé direito tem aqueles desenhos que tem o olho, tem a garganta, tem o estômago, o intestino desenhadinho, só se a gente apertar ali, tô apertando o intestino, tô apertando o estômago, né? Por quê? Porque é uma região que diretamente elas são ligadas realmente, né? Para você entender, a gente chama de tissubos, né? São os pontos, os meridianos que têm as linhas e os tissubos nessas linhas. Então, esses tissubos são ligados ao corpo. Então, eu sempre falo porque é difícil você. Quando dói aqui, eu falo que é o único lugar que você não pode apertar. Principalmente a gente. Muitas vezes você fazer uma massagem assim é gostosa? Mas a gente não tem essa sensibilidade, pode até doer mais. Então, o que a gente fala na filosofia oriental, principalmente no shiatsu? A gente aperta os pontos dos órgãos. Então, eu já postei no começo da live, quando a gente tem tensão aqui, ela vai jogar muito para rim e bexiga, porque você tem um meridiano atrás aqui, e principalmente dependendo da pessoa aqui, a gente pega um pouco de estômago. Então, se a gente aliviar, porque o estômago é emoção, você falou, emoção. O fígado é o medo, se você fica chateado, a gente joga, até mesmo contra a raiva. A raiva a gente joga para isso aqui. Então, o que no pé? Uma pessoa comum, ela não vai também sair apertando. Então, por isso que eu falo, o pisar na grama, pisar na pedra, se você tem um jardim de Aí já pedra, e você. Isso. Não sei qual que é a cadeira. Hoje eu ensinei uma. Eu estava numa aula de inglês, a secretária com uma tipóia, porque estava sentindo isso, me explicou que foi pegar peso desde domingo e estava com mau jeito. Aonde eu peguei, apertei, estava doendo. Eu fiz uma reflexologia, que a gente chama. Num pé estava doendo mais do que o outro, falei, então é aqui que a gente pegou. E na cadeira, aquela cadeira de rodinha, eu falei, fica passando o pé aqui. Entendeu? Então, quer dizer, mas qual o ponto? Não, fica passando. Então, se você tem pedrinha em casa, você pisa nas pedrinhas, já ajuda. Na cabeça, são os mesmos pontos, tem tudo aqui. Mas qual que é o ponto do coração? Qual que é o ponto do intestino, fígado? Não é isso que a gente faz. Começa a fazer assim, ó.
Um cafuné, né? Um cafuné. Aí você pode até pegar aqui assim, com a unha aqui assim um pouquinho e vai trabalhando aqui, ó. Aí já ensinei aqui tanto na cuidadora ou e na criança, mas a gente pode fazer aqui assim, ó. Você pode. E aí você vai sentir, se você passar agora mesmo aqui, ó. Nossa, aqui tá doendo um pouco mais. Aí você pode ir com o dedinho e ficar girando. Você entendeu? Que vai passar, principalmente na cabeça e no pé, ele passa. Mas aí Uhum. você já fez uma cura muito grande. Aí você consegue diminuir a tensão no órgão, essa região aqui já desce, e aí sim, um banho quente, aquelas bolsinhas de água quente você pode colocar para dar aquela relaxada, aí fica melhor. E aí depois você, mais assim, aí você pode fazer que assim, ó. Aí você vai sentir que tá já a fibra já tá soltando. E aí você vai sentir com a sua mão mesmo, não vai estar tenso, vai pegando e vai passando a mão. E Simples assim. sobre esses adesivos, né? Terapêuticos, tipo salompas, essas coisas, resolve? Ele é superficial. Ele fala que alguns entram um pouco nas camadas. Ele é bom. Não vou falar, eu não sou contra nada. Até que hoje tem um paciente que ele fez cirurgia bariátrica, né? E eu também trabalho com emagrecimento. E eu falo no meu livro também. Eu não sou contra nada. Ele me mostrou uma foto, ele tem 1,75 m, ele estava com 145 quilos. E com um bebezinho no colo. Eu falei, parabéns, porque eu sei que você nem tinha falado com ele sobre isso. Mas o motivo, acho que não foi nem você, foi o seu filho no colo. Ele falou, Guto, foi exatamente o meu filho no colo. Já faz 5 anos que ele fez, o menino tem 5 anos. Então eu não sou contra nada. Porque tudo a gente tem um porquê. Mas por quê? Você está com uma dor. Você tomou um remédio, não passou. Tem o salômetros, coloca. Não tem importância. Entendeu? Coloca, ele vai tratar superficialmente. Mas ainda volto. Faz a questão do pé e faz a questão da cabeça. Aí depois você vai tirar o salompas e já resolveu. Porque o salompas, ele, pelos produtos que ele tem, ele vai tirar essa fibrose que tem aqui. Ele entra um pouquinho na subcutânea, né, que ele consegue entrar. Tanto que ele alivia na hora. Você colocou, ele alivia na hora, ele amortece. Porque ele amortece essa região aqui, a subcutânea. Mas se a gente falar de shiatsu, com a pressão, que a gente vai no ponto, que a gente gera a dor e pega a endorfina de dentro para fora, esse é o melhor remédio. E aí o corpo aprendendo que você está fazendo isso, que é o mais legal, ele vai entrando numa rotina. Ele mesmo falando, tá vendo uma rodinha ali, ó, passa o pé. Tá vendo umas pedrinhas? Tira meio o sapato e pisa na pedrinha. E aí Uhum. você vai se auto cuidando de uma maneira totalmente natural. Eu sempre lembro desse aqui, ó, quando eu tô com dor de cabeça, Esse é aí, fígado. Esse é fígado. aí Aí em massageio cima, aqui. aqui ele pega, ele mexe bastante aqui, tá? Esse aqui. E aqui, ó, aqui é o intestino também. Essa parte aqui. Isso. Pode apertar que dói um pouco. E na mão é a mesma coisa. Na mão, se você ficar apertando, são vários pontos que você pega. Entendeu? Coração, você pega a parte de intestino aqui embaixo, pega a parte, essa parte que tem aqui, ó, você pega de fígado aqui em cima. E aí você pega aqui também o estômago aqui embaixo, aqui, ó, onde dói aqui, ó. Uhum. Um pouco em cima aqui, ó. Aqui é estômago, ó, ó como que dói, ó. Até em mim, ó. E É. como a gente sente, aqui faz, entendeu? Então você pode ficar mexendo na mão. Ah, o que tá mexendo? Ah, tô mexendo tudo, tô mexendo em Uhum. todo ponto. Aí começa a mexer na mão. Aí puxa que assim, você distensiona os membros, você deixa certinho aqui, ó. Faz aqui, ó, te estrala, mexendo, Uhum. mas pode ir apertando. Você já faz a mesma coisa. Então, nas extremidades, a gente tem quase todos os pontos. Na cabeça, nas mãos e nos pés. E Entendeu? só uma curiosidade, né, de falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, E em quantidade, a em anamnese física quantidade de é células nervosas, é o exatamente, segundo órgão do corpo que tem mais células nervosas, mais neurônios exatamente, depois do cérebro. exatamente. Então, quando a gente, aquilo que eu falei no começo também, né,
que quando a gente sente alguma coisa, né, uma emoção, todo o nosso corpo sente, porque as células imunológicas são as células que mais têm receptores, né, depois do neurônio também, a gente sente direto no intestino. Por que que quando a gente está nervosa, a gente fica nervoso com alguma situação, né, fica mais apreensivo, às vezes a gente tem dor de barriga? Porque mexe, é o sistema nervoso. Né? Aí é o triple aquecedor. Ele é o eixo, esse eixo aqui, ó, que é a mente, coração, estômago, intestino, e ele começa no plexo sexual, que é no começo aqui. Desalinhou isso aqui, você bagunça tudo. Entendeu? A gente fica totalmente instável. É o plexo solar. E eu tenho lá a anamnese que eu faço, perguntando em cima dos 5 elementos que são ligados aos órgãos. A anamnese física começa pelo intestino, entendeu? Que é onde eu falo exatamente o que você falou. Eu falo, é aqui que eu começo, porque é aqui que eu vou saber o que está acontecendo com você. E é depois que a gente começa a massagem shiatsu, pra você ter uma ideia. É legal isso. Muito legal, muito legal. Isso e afeta os dois, tá? Os dois são muito afetados, tanto a criança inclusiva como o acompanhante. Os dois são muito afetados com essa situação. E acalma, né? E acalma. Deixa calmo depois. Exatamente. E aí a gente vendo todas essas coisas, aí começa a fazer sentido um monte de coisas que a gente sentia sem saber por quê, né? Que nem o cafuné. Por que que o cafuné, né, na cabeça relaxa tanto, né? Porque você está cuidando de tudo. os pontos que você está relaxando todo o corpo. Todo o corpo, exatamente. Está relaxando todo o corpo e só com a mão na cabeça ali, né? Não, e um negócio muito legal que agora você lembra de por que lembra tanto, que é o que nós fazemos lá, isso que eu acabei de falar, é reflexologia, né? Na cabeça é o Cangrevuí, é uma técnica russa que a gente também trouxe do método Kido, né? Que amanhã eu vou estar na minha mestra lá em São Paulo, gravando ao vivo, vou participar como modelo dela lá, no YouTube do produto dela. E isso que uma coisa que é dos antigos que eu aplico até hoje lá na reflexologia, é o escaldapés. Escaldapés, Paty. Escaldapés é o gato aí. Escaldapés é uma água quentinha, com uma bacia, pode ser plástico mesmo, do que você... Hoje tem umas cumbuca de bonita, de bambu. Uma coisa maravilhosa. Não interessa. Pode colocar na terra uma lona para a água não entrar na terra, só que tem que ter onde você colocar o pé. Água morninha, pode colocar um salzinho grosso, não tem salzinho grosso, pode colocar o sal normal, porque a questão do sal, ele dá essa refrescância, ele puxa a energia, que é o magnetismo nosso, né? Então ele puxa isso é química que explica isso, né? 15 minutos, você é outra. Uhum. Quem tem água quente em casa? Quem tem água em casa? Todo mundo. Quem consegue ferver um pouquinho de uma água? Todo mundo. Quem tem uma bacia em casa? Todo mundo. E a gente não faz por que isso? Você entendeu? Sal. Todo mundo. Não, todo mundo tem. Todo mundo tem. Quando eu explico isso lá, que eu estou fazendo aí, e isso para mim é um dos meus maiores produtos que eu tenho lá, porque eu sou apaixonado, Por mim, eu fazia escaldapés, uns 30 escaldapés por dia. Meu sonho dentro do spa é ter uma sala e receber as pessoas para fazer escaldapé. Você sabe por que eu gosto tanto? E eu falo isso para as pessoas, tem pessoas que até eu choro sozinho. Aonde que a gente tem que alguém lava o pé de outra pessoa? Aonde que a gente já ouviu isso? Uhum. Eu até me emociono quando eu lembro disso. Aonde que a gente ouviu, né, que uma pessoa super especial que a gente lavou os pés. sabe, né, na nossa vida bíblica aí, que lavou os pés, entendeu? Das pessoas. Jesus. Entendeu?
Então, gente, eu falei, Guto, eu fazendo, eu faço questão. E mesmo que fizer fila, é o que eu mais amo no spa. É, coloca o pezinho, relaxa 15, 20 minutos. Agora, eu sento, eu ajoelho na frente da pessoa e vou lá e lavo um pé, lavo outro pé, enxugo, para depois ir a gente para a máquina e fazer a reflexologia. Gente, é o mínimo, sabe, que a pessoa podia se permitir, é deixar alguém lavar o pé dela. E é o que eu mais ouço. Ninguém nunca lavou meu pé. É. É meia hora, não dá isso. Para depois a pessoa ir para reflexologia, você entendeu? Que a gente faz, eu Uhum. faço a reflexologia com o escalda-pés, entendeu? Nossa, ninguém nunca lavou meu pé. Olha que absurdo. Então, mãe, cuidador, faz um lava-pés, entendeu? É. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Guto, ó, o papo tá ótimo, ficaria Tá aqui ótimo. mais 2 horas conversando Nós com dois fica até você. amanhã aqui. É fascinante, mas a gente já está estourando o tempo. Estourando o tempo, verdade, verdade. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui, né? Quem cuida também é importante dentro dessa Isso. relação, né? Se você Muito, cuida, você tem muito. uma pessoa atípica, se você tem um idoso, se você tem uma criança, você também importa dentro dessa relação. Não Isso, é só o cuidado que importa. isso. Cada um tem as suas necessidades. Então, comece a fazer o exercício de olhar para as suas para começar a se comunicar Isso. e conseguir esse apoio para você conseguir suprir as suas necessidades. Levanta a mão, né, Paty? Levanta a mão. Isso Porque aí. a inclusão humanizada, que é a bandeira que eu levanto, né, é justamente isso. É olhar para todos. Isso aí. Então, não é só olhar para o atípico, é olhar para todo mundo igual. Todos são seres humanos, né? Uns com mais necessidades, outros com menos, mas todo mundo tem necessidades. Perfeito. A Rita de Cássia é a minha fisioterapeuta que me faz massagem. Ai, minha Rita, parceira. Ó, ela falou, cuida bem é dela, isso hein? aí, Tatita. É, que eu chamo Cuida ela bem dela, hein, Rita? Isso de aí. Cuida Tita. bem da mulher aí, ó. Isso aí. E é Obrigado, isso. Nath. Obrigado. Obrigado A mesmo. gente não pode esquecer que, independente da função que a gente ocupa, e aí na vida, né? Não só em questão de cuidado, independente da profissão, independente da função que eu exerço, independente dos trabalhos que eu faço, independente de qualquer coisa, antes de tudo eu sou um ser humano. Exatamente. E eu tenho que olhar para dentro desse organismo. Quais Exato. são as necessidades desse organismo meu? Cuida assim. Dessa minha mente, desse meu corpo, das Exatamente. minhas emoções, né? O que eu sinto, o que eu preciso, quais são as minhas dificuldades, quais são os meus potenciais, e eu começar a me ajustar dentro disso. Exatamente. Paty, eu vou abrir um parênteses rapidinho em cima do que você Uhum. falou. Tem um site que ele mede quantas pessoas nascem, morrem, um monte de coisa. Eu coloquei isso no meu livro. Em cima do que você falou, é só a gente lembrar que tem 200 mil pessoas por dia no mundo que não acordam, tá? Então a gente tem que dar valor quando a gente acorda. Exatamente o que você Exatamente. falou. Exatamente. Boa, Exatamente. boa. Acordou, agradece. Área. Dá valor a Dá valor. coisas que parecem pequenas, mas não são pequenas, né? Exatamente, exatamente. 10. Fechou. E, encerrando aqui, mais uma vez queria agradecer. Tem alguma mensagem que você queria deixar para as pessoas? Ele já falou muito bonito, é cuidar de você mesmo. Dá um jeito, dá seus pulos. Porque, principalmente, quando a gente quer, a gente faz. É exatamente o que você falou. E se as pessoas quiserem te encontrar, o Guto é de Mogi das Cruzes, né?
ele é um amigo que agora está se tornando próximo, porém nós não nos conhecemos pessoalmente É ainda. verdade, ainda. Ainda, o poder do ainda. Nós fazemos parte da mesma comunidade, né, Isso, da Aliança Divergente, né? Então somos divergentes, isso aí. estamos aí cheios de projetos, cheios de sonhos e correndo atrás. E como que as pessoas te encontram para conhecer um pouco mais do seu trabalho? Eu tô full time no Instagram, é Guto Maiolo mesmo. Tem Google também, tem o site, o gutomaiolo, né, .com.br. Mas é Instagram, a gente tem tudo lá, ferramentas, tem o biosite que tem os produtos, tem contato, tem produtos online, faço mentoria online, faço shiatsu online, entendeu? Então dá para a gente fazer muita coisa legal. Estamos aqui realmente para fazer sempre o bem, principalmente para o seu corpo, a parte aí para comunicação e a gente trabalhar um todo, entendeu? É isso Trabalhar daí, Maria, cuidar de si mesmo, isso aí. essa integração, Integração. mente, corpo, sentimento, tudo para viver tudo no equilíbrio, na harmonia, de uma maneira que a pessoa fique cada vez mais preservada, né? É, E sem consequências drásticas, sem sofrimentos, né? Por conta de trabalho, de cuidado, de estresse do dia a dia, né? Para exatamente. contornar tudo isso, né? Hoje a gente tem que É, ter muitas ferramentas para contornar, porque o estresse, ele é a parte do dia a dia hoje, né? Então, exatamente. não tem como fugir dele. A gente tem que ter as ferramentas para contornar esse estresse e garantir a nossa qualidade de vida. Exatamente É. aqui, ó. Você falou, nós não conhecíamos, já somos dois. Pelo que eu vi aqui, já entrou umas 4 ou 5 pessoas que fazem a mesma coisa, que estão na mesma área. Então, nós estamos falando 6 pessoas. Se a gente se Uhum. comunicar, comunicar e se interagir com mais 6, já não são mais uma, são 12. E a gente vai criando essa rede, vai criando essa rede. E vamos chegar nesse mundo. Eu ouvi esse mundo que você falou. Não, não precisa de inclusão, não. Tá tudo aí já. Eu sou a Paty Anello, os seguidores do Guto aí, se quiserem conhecer um pouco melhor a, o meu trabalho, um pouquinho da minha vida, A minha irmã eu já sou, adorou e deve estar seguindo, tá? eu sou apaixonada por neuro, tudo que é É, neuro, neurofisiologia, neurocomunicação, neurodivergência, neurociência, então eu sou essa pessoa entusiasta das neurociências, né? Do neuroconhecimento. Eu tô no Instagram, o meu pessoal é Paty Arnelas, @Paty Arnelas, tudo junto, com 2 L's, o Arnelas. E o da minha empresa é @consultoria.cominc. isso. Quem quiser conhecer lá a parte do trabalho, também está lá disponível no Insta todo o trabalho desenvolvido dentro das escolas, fora das escolas, trabalho de palestrante, também de orientação para pais, de mentoria nessa parte de neurodivergência. Também desenvolvo vários trabalhos aí, essa parte multifacetada que a gente começou falando. Verdade. É. E tem a live anterior. É bom ir lá nos históricos que tem a live anterior que vai ficar legal. Exatamente, É, exatamente. Que a gente legal. abordou já direcionado à pessoa atípica mesmo, né? Isso aí. Isso aí. Isso aí. A gente Perfeito. falou das questões de sensibilidade, né? Principalmente no autista, né? Isso. E que tem essa questão de sensibilidade muito forte. E é bem interessante também a primeira live. Isso aí. Muito bom mesmo. Gratidão, Paty.
Aí, Nádia, Obrigada, viu? Guto, mais uma vez. Obrigado, Vamos obrigado. para a vida e vamos combinar outras aí, porque ó, tem Vamos. vários temas para a gente falar. Tem crise atípica, tem alimentação, como que a alimentação influencia, a alimentação gera transtorno, não gera transtorno, como que faz, tem tela, né? Tela Verdade. gera transtorno, não gera transtorno, como que é isso, né? E essa relação corpo e cérebro que a gente começou a falar aqui hoje um pouquinho, Bora. né? Essa Bora. integração, esse equilíbrio. Então, vamos aí, que é só o começo. Só o começo. Homens desafiados, E mulheres mulheres cuidadas valorizadas. e E crianças crianças, protegidas. isso daí. Bora E pra uma cima. sociedade inclusiva, tem que se precise falar de inclusão. Exatamente, queremos mais. E vai ter, Maria, vai ter muito mais. Muito mais. Pessoal, obrigada pela Beijo. presença. Muito bom ter vocês aqui. Valeu, Paty, você fica com Deus. Ótimo, Valeu. se vocês gostaram. Gratidão a Esperamos todos. que estejam nas próximas também. Valeu, vamos sim. Beijão. Beijo. Tchau, 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 tchau. tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, tchau.